Olá, curiosos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre algumas curiosidades da bandeira do Reino Unido. A bandeira do Reino Unido, conhecida como Union Jack, é uma espécie de coleção Frankenstein de 3 bandeiras nacionais diferentes. É uma combinação das bandeiras da Inglaterra, Escócia e Irlanda, começando com a bandeira da Inglaterra, que também pode ser chamada de Cruz de São Jorge. Não se sabe ao certo onde ou como ela se originou dentro da Inglaterra. É conhecido que, em 1188, os reis da Inglaterra e da França decidiram ir juntos em uma cruzada e para distinguir seus exércitos, os ingleses usaram uma cruz branca e os franceses usaram uma cruz vermelha. Em algum momento, os ingleses podem ter adotado a cruz vermelha usada pelos franceses. Existe uma lenda de que o rei Ricardo Coração de Leão, durante a Terceira Cruzada, adotou o símbolo para uso nos exércitos ingleses em cruzadas, mas historicamente isso não está muito claro. O primeiro uso registrado da cruz vermelha em uma bandeira dentro da Inglaterra remonta ao seu uso como bandeira marítima na Marinha Inglesa em 1545. Durante a Reforma Inglesa, São Jorge se tornou o padroeiro principal da Inglaterra, e todas as bandeiras religiosas, exceto a sua própria, foram abolidas no país. Isso deixou espaço para que sua cruz se tornasse ainda mais associada à Inglaterra. Agora, vamos falar da bandeira da Escócia, que também é chamada de Cruz de Santo André. Suas origens estão ligadas ao mártir Santo André. Segundo a lenda, ele foi crucificado em uma cruz em formato de X. A imagem familiar de Santo André crucificado começou a aparecer na Escócia em 1180, durante o reinado de Guilherme I. Essa imagem também foi representada em selos oficiais na Escócia no final do século XIII. A imagem de Santo André foi modificada para formar um formato de X mais simples em algum momento do século XIV. Em 1385, o parlamento escocês ordenou que os soldados escoceses que servissem no exterior, na França, tivessem que usar uma cruz branca em suas armaduras para se distinguirem. O primeiro uso confirmado historicamente do familiar X branco em um fundo azul em uma bandeira dentro da Escócia foi em 1542, 3 anos antes do primeiro uso da Cruz de São Jorge pelos ingleses em sua marinha. A história da União Jack começa em 1606, 3 anos antes, quando James I da Escócia herdou os tronos da Inglaterra e da Irlanda. Apesar de os 3 reinos serem governados pelo mesmo monarca, eles permaneceram separados politicamente. No entanto, James ordenou a criação de uma nova bandeira para simbolizar a união entre seu reino natal, a Escócia, e os outros 2 reinos. Foram criadas 2 versões diferentes, a versão mais conhecida, usada na Inglaterra, e a menos conhecida, usada na Escócia. Essas bandeiras foram usadas de forma limitada, pois os reinos ainda eram politicamente separados. Após somente os atos de união em 1707, a Inglaterra e a Escócia foram formalmente unidas em um único país, a Grã-Bretanha. Após os atos de união, a versão inglesa da bandeira tornou-se a bandeira oficial do novo país. No entanto, isso ainda deixa de fora a cruz vermelha que simboliza a Irlanda, conhecida como Cruz de São Patrício. A cruz vermelha em um fundo branco, conhecida como Cruz de São Patrício, começou a ser associada com a Irlanda apenas na década de 1780 e foi adotada como símbolo da Ordem de São Patrício, criada pelo rei George III da Inglaterra. Ironicamente, muitos nacionalistas irlandeses rejeitaram essa bandeira como uma invenção britânica para representar a Irlanda. A bandeira teve algum uso na Irlanda antes de 1783, mas não está muito claro. Ela era usada no brasão de armas da poderosa família Fitzgerald na Irlanda e também aparecia no verso de algumas moedas irlandesas cunhadas por volta de 1480, em homenagem aos Fitzgeralds. Antes de 1801, a Irlanda fazia parte de uma união pessoal dentro da Grã-Bretanha. Em 1º de janeiro de 1801, os reinos da Grã-Bretanha e da Irlanda foram formalmente unidos, formando uma nação que passou a se chamar Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. Para representar essa inclusão da Irlanda no reino, a bandeira foi alterada novamente, adicionando-se uma cruz vermelha. Assim, todos os 3 reinos seriam representados em uma bandeira única.
Infelizmente, o país de Gales ficou de fora. Até hoje, ninguém encontrou uma boa maneira de representar o país de Gales na bandeira já cheia. Apesar de a maioria da Irlanda ter deixado o Reino Unido, a Cruz de São Patrício ainda representa a Irlanda do Norte, que permanece como parte do reino. Além de ser a bandeira do Reino Unido, a Union Jack também foi usada em várias outras bandeiras nacionais que faziam parte do Império Britânico. Ela fez parte da bandeira dos Estados Unidos até 1777, quando uma certa rebelião mudou tudo. Também fez parte da bandeira do Canadá até 1965, quando eles decidiram mudá-la. Foi uma parte pequena da bandeira da África do Sul até 1994, quando o apartheid finalmente acabou. E continua sendo parte das bandeiras de Nova Zelândia, Austrália, Tuvalu, Ilhas Cook, Fiji, das províncias canadenses da Colômbia Britânica, Ontário, Manitoba e Terra Nova. Também está presente na bandeira do Estado americano do Havaí. Como você acha que a bandeira do Reino Unido teria sido se a Escócia tivesse votado pela independência em 2014? O Reino Unido ainda seria chamado de Reino Unido? Quais eventos futuros interessantes podem mudar essa icônica bandeira? Deixe seus pensamentos nos comentários e não se esqueça de se inscrever se ainda não o fez. Obrigado, como sempre, por assistir.